Câmara Municipal do Rio aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que proíbe gastos com publicidade e propaganda pela Prefeitura durante o período de pandemia do novo coronavírus. Eu converso com o autor da lei, o vereador Júnior da Lucinha. Vereador, desde já eu agradeço a participação e eu começo perguntando qual é a importância dessa medida. Olha, é uma medida importante nesse momento de pandemia para a gente focar nas ações de publicidade apenas no combate à pandemia. Então, esse foi o intuito desse projeto de lei, para que a gente possa estar informando a população. E também aprovamos também 2 emendas também, para que a prefeitura também possa utilizar a publicidade para divulgar projetos como o próprio Concilia, que já foi aprovado na Câmara, que vai trazer mais receitas para a prefeitura. Tem o projeto Mais Valia também, que está na pauta, que também pode trazer mais recursos para a prefeitura. Então, esse é um projeto que visa para que a gente foque a publicidade apenas no necessário nesse momento de pandemia. Vereador, o projeto recebeu 2 emendas. Quais serão as exceções? Olha, as exceções, no caso de programas feitos pelo Estado e pelo governo federal, você tem que dizer de onde vem essa origem, só por isso. E o ponto importante, a outra emenda, que trata também para a gente não engessar a prefeitura nesse momento que a prefeitura precisa arrecadar. Então, o próprio Concilia, que foi aprovado na Câmara, com essa emenda, a Prefeitura pode fazer publicidade, é importante chegar na população esses descontos, ou seja, dar mais transparência para o consumidor e também melhora a arrecadação da Prefeitura. Então, as emendas foram justamente nesse sentido. Só permite a publicidade para o combate à pandemia ou projetos que vão trazer receitas para a cidade e, logicamente, essas receitas também vão ser utilizadas no combate à pandemia. Agora, para finalizar, qual a importância do uso racional das verbas públicas? Conta para a gente, vereador. Olha, é muito importante nesse momento da pandemia, onde a saúde necessita de investimento, necessita de recurso. Então, é importantíssimo. É lógico, é importante a gente sempre gastar publicidade com muito zelo, mas nesse momento tem que ser com uma lupa. Os recursos têm que ir para a publicidade apenas naquele estritamente necessário, para que todo o resto possam ser usado em ações no combate a essa pandemia que vem afligindo a população carioca e todo mundo. Muito obrigada. A Prefeitura suspende o bloqueio em 10 bairros da zona oeste e norte da cidade. A ação teve início na noite de quinta-feira. Os bloqueios parciais foram desativados em 10 bairros: Madureira, Santa Cruz, Cascadura, Meier, Tijuca, Guaratiba, Realengo, Taquara, Freguesia e Grajaú. Esses bloqueios foram montados no começo de maio para impedir aglomerações de pessoas. De acordo com a Prefeitura, essa é mais uma etapa da retomada econômica. No entanto, alguns bloqueios vão permanecer. Ficando bloqueado apenas os calçadões de Campo Grande de Bangu e a área comercial da Pavuna. 15 de junho é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi reconhecida pelas Nações Unidas em 2011. Desde então, as campanhas contra os abusos aos mais velhos ocorrem durante todo o mês. É o Junho Violeta. Sobre esse assunto eu converso com a promotora Cristiane Branquinho Lucas, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Rio de Janeiro. Cristiane, desde já eu agradeço a participação. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, durante o confinamento social, o DISCEM registrou mais de 13 mil denúncias de violações contra pessoas acima de 60 anos. A gente pode afirmar que foi um aumento significativo, Cristiane, se comparado ao mesmo período do ano passado, por exemplo? Sem sombra de dúvida. Esse aumento ele é bastante e ele vai ao encontro que a gente tem em dados estatísticos dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Se a gente fizer um levantamento, a gente verifica que a maior parte da violência, e aí 80% das violências que são comunicadas ao Ministério Público aqui do nosso estado, a maioria delas acontece dentro da residência, são praticadas pelos próprios familiares. E nesse momento de confinamento, né, as pessoas ficam mais em casa. Existe também o problema da questão da crise financeira. Né, Então, tudo isso certamente leva ao aumento da violência. E um dado extremamente importante é que, se nós verificarmos, isso também vai ao encontro do que diz o DISCEM,
Na nossa estatística, em primeiro lugar está a questão da negligência, da falta de cuidados em relação às idosos, e em segundo lugar, a violência psicológica, que é aquele xingamento, né, aquelas ofensas muito comuns também nesse momento de pandemia. É importante também a gente usar que, em que pese esse aumento, a gente tem sim que combater com veemência essas situações de violência. A gente não pode banalizar. Pese o momento é um momento grave, um momento excepcional, nós não podemos tolerar esses tipos de violência. Daí a importância, né, a gente fala, né, está lá no Estatuto do Idoso, né, de você preservar a pessoa idosa, de você colocar ele a salvo de qualquer violência, qualquer discriminação, qualquer ato, né, como esse de negligência, de abandono, de violência psicológica, mas você precisa denunciar para que algo seja feito. Então, a gente sempre ressalva a importância da denúncia em relação a esses fatos relevantes, né, criminalmente. E aí a gente também chama atenção, eu acho que algo muito importante que o Ministério Público está ciente da dificuldade do cuidado, que muitas das vezes, né, a gente esquece de olhar para o cuidador e olha só para a pessoa idosa, esquecendo que muitas das vezes o cuidado ele leva a um esgotamento emocional que gera também um ato de violência. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Essas circunstâncias todas consideradas para que a gente possa trabalhar esses fatores que levam a essa violência. Cristiane, onde procurar orientação? Né? A quem o idoso deve recorrer numa situação dessa? Eu acho assim, se for no estado do Rio de Janeiro, um ótimo canal é o canal da ouvidoria do Ministério Público, que é através do telefone 127, ou você pode acessar o site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é só você botar MPRJ, que logo vai aparecer, né? E você fazer a sua denúncia. E tem também, se a gente tiver uma abrangência maior, nacional, tem o Disque 100, que também é um canal que recebe e repassa para todos os estados esses tipos de denúncia. Uma conquista que entrou para a história do futebol e para a memória do torcedor brasileiro. O tricampeonato no México, em 1970, imortalizou 11 jogadores que se tornaram referências no mundo. A vitoriosa campanha está completando 50 anos. Imagens que entraram para a história do futebol, como o terceiro gol do Brasil na estreia contra a Tchecoslováquia. Jairzinho esbanja a categoria ao marcar o seu primeiro gol na Copa de 70, na vitória de 4-1. Gol de Jair! Um lançamento de Gerson! Prodigioso o lançamento de Gerson! Foi uma campanha inesquecível. A seleção brasileira venceu os seus 6 jogos. Apenas contra a Inglaterra, marcamos um gol. Cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou gol! A seleção chegou ao México com um novo treinador, Mário Jorge Lobo Zagallo, que já era bicampeão mundial de futebol como jogador, vencendo em 1958 e 1962. Zagallo montou um time totalmente diferente daquele que tinha classificado o Brasil para a Copa e que era treinado por João Saldanha. Polêmicas com o governo brasileiro envolvendo Saldanha acabaram abrindo o caminho para Zagallo na seleção brasileira. Nós convidamos Jairzinho, conhecido como Furacão da Copa e artilheiro do time no campeonato, para comentar a conquista brasileira. Para Gerson, ajeitando a canhota, Uma comissão técnica de alto nível. Zagallo, titular, Edmildo Chirão, Coutinho, Parreira, quer dizer, Calomínio, Carles, quer dizer, juntou-se um grupo de professores de alto nível e que justamente teve a visibilidade e a capacidade de preparar essa seleção em todos os níveis possíveis e impossíveis. E aí o resultado não poderia ser outro.
A ver cuál es la elección. Parece que será. Y es. ¡Gol de Rivelino! ¡Rivelino! ¡Rivelino! ¡Qué golazo de Rivelino! En la cámara lenta, Víctor vacía a la derecha. No alcanza a tocar en la zambullida. A era Zagallo, novo time. Eu te digo que foi fácil porque eram jogadores que eram diferencial em seus respectivos clubes. E por isso o Zagallo foi inteligente. O Pelé é o rei do futebol, está no Santos. Jairzinho é a grande expressão do Botafogo, está no Botafogo, tá bom. Rivelino no Corinthians, Tostão no Cruzeiro. E aí faltou o quê? O Gerson, Botafogo e São Paulo. Ele já estava no São Paulo. Então, o que faltou para ele? Colocar essas peças juntos e dar a eles um tempo de entrosamento, até porque você deve lembrar, e o público que assistiu a seleção de 70, todo mundo ficou perguntando e pergunta até hoje. Muitas pessoas perguntam, aí, qual era o esquema da seleção? Era o 4-2-4, é o 4-4-2, é o 4-3-3, era o 5-4-1. Quer dizer, essa variedade que existe no sistema, nós colocamos em prática de acordo com os nossos jogos, entendeu? Que bola, clovou! Olha lá o placar! O entrosamento do time. Metas são praticamente preparadas, né? Eu comecei a preparar a minha meta de ser bem-sucedido no futebol já nos anos 60, onde eu fui tricampeão já com o Botafogo da categoria juvenil, bicampeão do Campeonato Carioca. Tive minha primeira experiência na seleção brasileira em 1963. E aí veio justamente 70, depois uma classificação de alto nível, com jogadores de alto nível também que se juntaram. Outro detalhe, para ampliar esse título maravilhoso, foi justamente que todos os jogadores de 70 estavam jogando no Brasil. Ninguém jogava em outra parte ou no exterior. E o que aconteceu foi justamente que nós já nos conhecíamos ao estarmos jogando constantemente um contra os outros. E isso deu um alento, deu uma performance maior. Eu já sabia como o Pelé jogava, como o Rivelino, como o Gato Félix. Todos nós já nos conhecíamos justamente por essa razão. Recebeu o ponteiro, caminho outra vez, a Tostão na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Moura, entrou na área, bateu o right, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou, gol! O jogo mais difícil da Copa. Para mim, foi a Inglaterra. Foi um jogo onde houve a competição jogada pelos dois melhores goleiros da Copa do Mundo. O Félix pelo Brasil e o Banks pela espetacular seleção da Inglaterra. Nós vencemos a Inglaterra, mas o que o Félix pegou, o que o Banks pegou, o resultado poderia ser empate, o resultado poderia ser, como foi o Brasil ganhar, e também poderia ser a vitória justamente da Inglaterra, pelas belas defesas que ambos os goleiros fizeram no transcurso do jogo. Então, foi o jogo dos dois goleiros, não desmerecendo a qualidade dos outros companheiros, mas o Félix e o Banks deu uma aula de conhecimento da posição. Prepara-se agora, Tostão, cobrou para Rivelino, inventou a boca da meta, pula Pelé, cabeceou, gol! Grande cabeçada de Pelé, saiu muito bem do chão, subiu lá em cima e foi implacável a sua testada. A final contra a Itália. Antes de começar o primeiro jogo, e que a imprensa perguntou, caso o Brasil chegue à final, qual a seleção que vocês gostariam de enfrentar? E, por incrível que pareça, a maioria de todos nós escolhemos jogar contra a Itália. Por que a Itália? Porque a Itália fazia uma marcação homem a homem do meio do campo para a defesa dela. E isso
dava muita facilidade aos jogadores brasileiros pela sua própria criatividade, versatilidade e a parte técnica, entendeu? Então eu puxava o faquete, sempre eu tirava o faquete da direita e levava ele para o meio, até para a ponta esquerda, ele me acompanhava o tempo todo. Para que o Carlos Alberto, que era muito mais ofensivo do que o Everaldo, avançasse. Tanto é que, se reprisar o jogo, você vai ver que o Carlos Alberto avança 4 vezes e chutando 3 vezes. E o quarto chute dele, que foi o último, que foi o 4º gol do Brasil. Lá vai Jairzinho agora na ponta canhota. Passou inteira. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira o braço à direita. Carlos Alberto, atenção, olha lá.